Segue a esquisitice, a gente vendo nessa parte da investigação, mas tem uma coisa que esse caso como um todo está mostrando, principalmente para quem não costuma acompanhar mercado financeiro, a quantidade de manobras e de pontas que a gente consegue ver dentro dos esquemas que estão sendo tão bem revelados pela imprensa. A gente vai continuar falando sobre manobras por aqui, mas de um caso de um ex-sócio do Banco Master que lucrou mais de R$ 1 bilhão com a valorização de ações que estão na mira da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Quem conta essa história pra gente é a Natália Portinari, que já está por aqui. Que manobra é essa que vocês revelam aqui agora pra gente, Nath? Bom dia. Oi, bom dia, Natália. Então, em 2024, teve uma manobra identificada pela CVM para aumentar o valor das ações da Ambipar, que é uma empresa de soluções ambientais que tem o capital aberto, né, uma sociedade aberta na Bolsa. As ações dessa empresa elas estavam sendo negociadas quando ali entre junho e julho de 2024 teve uma oferta por 25 milhões dessas ações por três fundos, Fundo Esna, Texas e Kira. Aí, a questão que está por trás disso é a seguinte: a CVM identificou que ao fazer isso, ao fazer essa aquisição, isso provocou uma valorização ali muito agressiva das ações que conseguiu reverter ali bilhões ali em lucro para determinados acionistas que realizaram esses lucros ali no final do ano. Entre eles estava um fundo chamado Kira, né, que é esse que comprou aí no começo que eu estava dizendo. Esse fundo ele tem uma ligação aí através de uma série de fundos que a gente mostra na reportagem de hoje com o ex-sócio do Master, Maurício Quadrado. Maurício Quadrado ele é dono da gestora Trustee, que é uma gestora de fundos, e ele saiu do Banco Master em setembro de 2024, logo depois que teve essa operação aí para valorizar as ações da Ambipar. E no final daquele ano, através desses fundos, acabou chegando em fundos relacionados a ele, em que ele era o cotista, R$ 1 bilhão que ele usou aí através dos fundos também para comprar a participação numa empresa de viagens, uma agência de viagens chamada BeFly, que fica em São Paulo. Então, através dos fundos e através dessa manobra, ele conseguiu 1,2 bilhão de participação nessa empresa, que é investigado agora como um enriquecimento potencialmente ilícito. Por quê? Porque foi oriundo de uma manobra orquestrada ali pelo mesmo grupo para que as ações se valorizassem. Depois disso, as ações da Ambipar despencaram. Isso é importante a gente notar, porque esse valor inflado ali no final do ano, no final de 2024, foi artificial, né? Ele não se sustentou a longo prazo, ele foi devido a uma coisa que os técnicos ali chamam de squeeze, quando você aperta ali a demanda por ações de uma companhia e isso faz com que elas se valorizem num espaço curto de tempo. Então, é mais ou menos aí essa manobra que a gente mostra aí na reportagem de hoje, que rendeu a esse ex-sócio do Master 1,2 bilhão de reais no patrimônio pessoal dele, através dessas compras que foram feitas por fundos das ações da Ambipar. Na sua coluna a gente consegue, inclusive, ter o esquema desenhado mesmo, porque se tem uma coisa que anda complicada é a gente acompanhar todas essas pontas. Mostrando aqui na coluna da Natália, aqui trazendo toda a operação que ela acabou de explicar para a gente, essa manobra que ela destrinchou, disponível lá para quem assina o nosso UOL Plus, todos os detalhes da coluna, Nath. Quando a gente fala aqui das empresas envolvidas, dos nomes que estão sendo colocados em torno disso tudo, vemos o nome que você cita do Quadrado envolvido na corretora Trust também, alvo de outra operação importante. Como que a gente amarra aqui elas, no caso, envolvendo também o crime organizado em São Paulo? Então, porque o Maurício Quadrado, apesar dele ter sido sócio do Master, ele não aparece na investigação principal que está correndo agora no STF, justamente porque ele saiu em setembro de 2024 e as compras que foram feitas ali no BRB, né, o Banco de Brasília, vieram depois. Então, o caso principal sobre o Master, o Quadrado ainda não aparece. Ele aparece em outra investigação. A Trustee, ela aparece na investigação da Operação Carbono Oculto, que apura a suspeita de que essas empresas aí do mercado financeiro eram usadas para lavar dinheiro oriundo do crime organizado. E a Trustee, ela geria diversos fundos que foram apontados como suspeitos pela Carbono Oculto. Então, esses fundos eram usados ali para beneficiários finais que, segundo aponta ali o Ministério Público de São Paulo e a PF lá em São Paulo também,
são usados pelo PCC e pessoas que integravam ali uma organização criminosa e usavam esses fundos para lavar dinheiro de droga, de crimes financeiros, crimes oriundos ali de sonegação de impostos no setor de combustíveis, enfim, diversas atividades ali, né, que o PCC é suspeito de atuar, estão relacionadas com a Trustee. Muito bom, Natália. Estava até aqui zapeando o resto da sua coluna. Deixo o convite a todos para lerem, porque é muito importante a gente tendo cada um desses casos bem colocados. Nath, a gente segue em contato. Qualquer novidade, por favor, volte com a gente. Bom trabalho. Obrigada. Bom dia para vocês. Josias, queria te ouvir sobre essas manobras aqui. Destaquei o didatismo da Natália, porque é o que a gente mais está precisando nesses casos no momento, né? Mas como podemos ver, então, no caso, esse lucro destacado na manchete em torno de operações já suspeitas e como a Natália trouxe aqui no escopo de uma outra investigação também, além da principal do Master, né? Essa rede de empreendimentos e fundos de investimento vinculados ao escândalo do Master mostra um fenômeno curioso. Os negócios desse banco liquidado pelo BC, pelo Banco Central, eles têm uma aparência de queijo suíço 100% feito de buracos. É muito impressionante, porque sempre o negócio é feito, parece um negócio da China, e depois são poucos os chineses que se beneficiam dele. E quando o buraco é descoberto, normalmente o resultado já foi apropriado e restou mico. E há um aparato de fiscalização desses negócios montado no Brasil. O Brasil tem a Receita Federal, tem o próprio Banco Central, tem a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que foi mencionada aí na reportagem da Natália. E afora esses órgãos e entidades vinculados ao Estado, existem no Brasil também operando e têm a obrigação de atuar grandes empresas gigantes do mercado de auditorias. Todos esses bancos, o banco do porte do Master, ele é obrigado a apresentar auditorias supostamente, hipoteticamente independentes de empresas que sejam tecnicamente credenciadas para atestar que as suas contas estão rígidas, que ficam em pé, né? E a despeito de todo esse aparato de controle, o Master virou o que virou. Virou um grande mico, um grande escândalo, né? Então seria muito ingênuo supor, Natália, que tudo isso aconteceu com todo esse aparato fiscalizatório sem uma dose de cumplicidade. Não é possível que tanta gente tecnicamente aparelhada para fiscalizar os negócios do Master tenha fechado os olhos. O Banco Central interveio, liquidou o banco, mas será que não deveria ter feito isso bem antes, ainda na gestão do Roberto Campos Neto? Né? Ainda outro dia estava em entrevista aqui ao próprio UOL, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, dizendo: vamos mandar ao Congresso uma proposta transferindo da CVM para o Banco Central a fiscalização desses fundos de investimento. Né? Ora, hoje, pela lei, o Banco Central já tem acesso a todas as informações disponíveis no banco de dados da CVM. Será que a simples transferência da CVM para o Banco Central vai resolver o problema? Então, há muitas questões no ar e reportagens como essa da Natália mostram que as operações resultaram em lucro rápido para poucos e um mico que está agora sendo objeto de investigação. E isso não acontece por acaso, não acontece do nada. Plataformas de bancos estruturados no mercado que estavam oferecendo papéis os CDBs do Master. Master não era o Master só que estava vendendo CDBs micados com promessa de rentabilidade inviável no mercado. Não, outros bancos vendiam. Esses bancos não sabiam
que era impagável aquele lucro que o Master oferecia nos seus CDBs? Óbvio que sabiam, mas tinham ali uma taxa de rentabilidade que era paga ali, uma taxa de comercialização dos papéis, que lhes garantia alguma receita, e fizeram, né? Passaram adiante um papel que não teria liquidez. Então, tem muita coisa errada. Os parafusos precisam ser apertados. O ministro falou, vamos transferir da CVM para o Banco Central o controle sobre esses fundos de investimento, que já a Receita Federal já andou apertando aí o cerco, depois da Operação Carbono Oculto, né, que mostrou que não precisa nem mandar dinheiro para fora agora, criminoso lava dinheiro aqui dentro mesmo, porque falta transparência aos fundos, né? Então, muitos parafusos precisam ser apertados e não sei se um simples projeto de lei transferindo da CVM para o Banco Central vai resolver. A encrenca parece ser bem maior do que isso, Natália.